A paz do Senhor, meus irmãos, estamos felizes por estarmos mais uma vez aqui para transmitir o estudo da Palavra do Senhor na lição da Escola Bíblica Dominical para adolescentes. Hoje estamos estudando a lição de número 3 do terceiro trimestre de 2021 com o tema Como vai a minha aparência? O texto que nós queremos ler para estudarmos esta lição com este tema se encontra no livro de Provérbios, capítulo 20 e o versículo de número 29. Eu gostaria que todos vocês acompanhassem conosco a leitura da palavra do Senhor, pois ela é o alimento para a nossa alma. Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 29. Estamos auxiliando os professores que hão de ministrar no domingo esta aula para a sua classe e o Senhor com certeza há de capacitá-los e edificar todos os alunos que têm se disposto a ouvir a palavra do Senhor e aprendê-la com toda a graça que Deus tem dado a cada professor. Diz assim, versículo 29 do capítulo 20 do livro de Provérbios: O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cães. O ornato, em algumas Bíblias, vamos encontrar a glória dos jovens é a sua força. Nesse texto nós encontramos o ornato que vai dar um sentido à ornamentação. Toda esta beleza da juventude está marcada, está caracterizada pela sua força. O escritor João, ele traz na sua epístola a mensagem para os jovens, dizendo: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já tendes vencido o maligno. Então, o jovem está associado diretamente à fase de força, de vigor, de ânimo, e nada mais justo que um versículo expressar que a glória dos jovens, o ornato dos jovens é a sua força. Todavia, estamos vivendo em um mundo que mais vale aquilo que a pessoa tem, mais vale o exterior do que os valores que estão intrínsecos à pessoa, à personalidade, mas vale, na verdade, a aparência. E isto é porque a mídia decide adotar e traçar padrões de aparência que toda a sociedade deveria seguir. Todos nós nos preocupamos com a questão da aparência. A aparência está ligado muito a como se apresentar, como se portar, o que vestir, e nós nos preocupamos muito com isto e precisamos trazer para dentro de nós conceitos que nos tornem pessoas moderadas, pessoas que se preocupem com a sua aparência. Todavia, não devamos cair nos distúrbios que têm afetado uma geração marcada pela ansiedade. O que acontece é que a Bíblia vai nos trazer mensagens que nos edificam e nos fazem refletir sobre a nossa aparência e sobre aquilo que realmente são valores que nós não podemos abrir mão. Precisamos preparar a nossa juventude, os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes, a encarar um mundo em que eles não precisam
viver em um padrão que esteja longe, distante das Escrituras Sagradas, pois cairão em uma busca incessante pelo estereotipo, uma busca incessante por um mundo de aparências, quando na verdade o seu interior, o seu coração, a sua alma, o seu espírito não são saudáveis e não estão bem. A Bíblia traz no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 7, a seguinte expressão, dizendo: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, no mundo em que se há a inversão de valores, é muito comum nós vermos pessoas preocupadas apenas com o exterior e não com o interior. O interior das pessoas podem estar arruinados, arrasados, mas elas pretendem aparentar para o mundo, mostrar para quem está ao seu redor, mostrar, hoje muito comum isso nas redes sociais, uma aparência de alguém que transparece ser belo, feliz, realizado, quando muitas vezes seu coração está arrasado, está contaminado por tantas coisas, pela própria iniquidade do ser humano. Jesus nos orienta pela palavra a analisarmos e ver que muitos são hipócritas. E Jesus diz assim: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles são sepulturas caiadas. Na verdade, o que está por fora é bonito, porque está caiado, pintado. É como se Jesus dissesse para nós: quando você for a um cemitério, não se iluda com as sepulturas que estão pintadas, revestidas com mármore, com porcelanato. Elas podem estar por fora bonita, todavia o que está dentro seria o que nós devemos nos preocupar muito mais, porque dentro da sepultura ali está o cadáver, não é? E Jesus tratou assim os fariseus e chamando-os de hipócritas. Jesus quis dizer que ele se preocupava apenas com a sua aparência, mas não com o seu interior. E aqui está escrito que o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê apenas a aparência, mas Deus vê o coração. Deus consegue penetrar dentro do nosso coração, esquadrinhá-lo, conhecê-lo. E aí, o ser humano que vive apenas de aparência e não atenta para os valores morais e não atenta para o seu interior, o que ele realmente é, a verdade que está por debaixo ou por dentro deste envelope que é este tabernáculo de carne. Então, Cristo, ele nos ensina quando fala das sepulturas caiadas. Deus falou para Samuel não atentar para a aparência dos irmãos de Davi. Davi não era tão alto como os seus irmãos, não tinha tanta idade como os seus irmãos, mas Davi tinha a qualidade porque Deus conhecia o seu coração. E sobre Davi, Deus disse: Davi é o homem segundo o meu coração. Então, como vai a minha aparência? Para onde Deus está olhando? Para o que Deus está atentando em nossa vida? Será que é o padrão de beleza que esse mundo impõe? Será que nós devemos cair em uma busca desenfreada para termos um corpo perfeito nos padrões
que o mundo dita? Será que nós devemos nos preocupar em nos apresentarmos como o mundo se preocupa em se apresentar? Ou vale muito mais o nosso coração voltado para Deus, um coração cheio de qualidades e de valores que a Bíblia passa a nos ensinar? Então Deus está preocupado com o nosso interior. O que nós precisamos passar para os nossos alunos é que eles não devem cair em uma busca desenfreada por padrões de beleza, pelo corpo que seria o corpo perfeito, por uma aparência que o tempo vai fazer com que tudo isso passe e, quando percebemos, caímos naquilo que diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho neles contentamento. Quem corre muito atrás de algo aparente vai passar como todo tipo de beleza vai passar. Não é verdade? Porque está escrito que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós temos visto diversos exemplos no mundo de pessoas inconformadas com a sua aparência, pessoas que adotam uma forma de viver saudável, mas acabam caindo em um conceito deturpado, e nós conhecemos os distúrbios que muitos na sociedade têm sofrido por conta disso. Muitos sofrem da anorexia, outros da vigorexia. A anorexia é quando alguém olha para o espelho e enxerga como se fosse muito gorda ainda ou gordo, e essa pessoa quer emagrecer. Isto é um distúrbio, essa busca desenfreada pelo emagrecimento, e aí adotam diversos caminhos para ter satisfeito a aparência do seu corpo dentro de um distúrbio. Há aqueles que são trabalhados, não é, nas academias para que seus corpos cheguem em um padrão que eles adotam como sendo o padrão ideal, não é, de aparência de corpo que eles precisam ter. E muitos são, na verdade, vítimas da vigorexia, porque quando eles olham para o espelho, eles não conseguem perceber que estão fortes, ele se vê sempre fraco e magro e decide buscar muito mais ser forte e aparentemente perfeito. Estas buscas desenfreadas e deturpadas por um corpo ideal vai sempre oprimir essas pessoas. O que nós precisamos entender é que devemos cuidar de forma moderada do nosso corpo, nem tanto, nem tão pouco. O que nós precisamos é ter os cuidados necessários para vivermos de forma saudável. Agora, a palavra de Deus nos ensina a sermos moderados. O que nós precisamos é entender que em um mundo em que nós encontramos mais de 300 milhões de pessoas insatisfeitos com os seus corpos, nós devemos entender que os nossos corpos, eles existem para glorificar a Deus. Paulo disse, glorificai a Deus em vossos corpos, porque os nossos corpos, segundo a Bíblia, eles são instrumentos de Deus. Os nossos corpos são, na verdade, canal de bênção. O que nós precisamos entender é que nós somos, para esta geração, o canal que Deus se utiliza para resgatar as almas, e precisamos então nos comportar como sendo vasos de Deus neste mundo corrompido. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te capacite e que esta aula
possa ser uma bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.